Agora sim nós vamos para o Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga, que imagino esteja já nos ouvindo, para falar sobre desdobramentos do caso Marielle. Uma pessoa foi presa. Bem-vindo, Viga. Fala, Kobayashi. Estava ouvindo vocês aí no debate. Vou dizer que eu sou bonzinho, sou do bem e pode me seguir. Falou, Kobayashi? Bom demais. Rodrigo Viga que viralizou esses dias no Twitter, viu, gente? O Rodrigo Viga estava lá com a sua assinatura de rádio viralizando nas redes sociais. Viga, isso aí, Viga. Faz parte do meu show, cada um tem o seu, mas dentro dos padrões éticos, morais e tudo mais. Agora, pode me seguir. Agora, quem está seguindo aí os rastros do assassinato da Marielle Franco é a Polícia Federal. Polícia Federal e o GAECO, que é aquele grupo especial de combate ao crime organizado aqui do Ministério Público do Rio, conseguiram, nas últimas horas, a prisão de mais um ligado, envolvido com participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018, no bairro do Estácio, região centro-norte, aqui da capital. Quem é essa pessoa? Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. Ele teria sido responsável por fazer o desmanche do carro utilizado por Elcio Queiroz e Rony Lessa, ex-policiais militares, no dia da execução. É mecânico esse Orelha, dono de um ferro velho, e teria desmanchado o veículo e dado um fim às peças do carro para não deixar rastros, né? É o quarto preso nessas investigações em torno do assassinato da vereadora Marielle Franco, mas até agora as forças de segurança não conseguiram ainda descobrir o mandante ou os mandantes e o que motivou a morte da parlamentar no março de 2018. Lembrando que, dentre os presos, nós temos ex-policiais militares Elcio Queiroz e Rony Lessa. Queiroz, inclusive, tem contribuído com as investigações, tem feito delações premiadas, colaborações, que têm ajudado no andamento das investigações. Os dois estão presos em um presídio federal. Não é Mossoró, tá? É fora do Rio de Janeiro, esperando o júri popular, que pode eventualmente acontecer nesse ano de 2024. O terceiro preso foi o ex-bombeiro militar Maxwell Simões, conhecido como Suel, que foi quem fez uma espécie de ponte entre os ex-PMs e o Orelha, que foi preso nas últimas horas. E o quarto preso é esse Orelha, mecânico, dono de um ferro velho, que fez o desmanche do carro, deu cabo nas peças, provavelmente no Morro da Pedreira, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Qual é o compromisso das autoridades com o caso Marielle Franco? Que ele seja desvendado o mais brevemente possível. Havia até, internamente, dentro da Polícia Federal, uma espécie de meta, uma espécie de objetivo para que essas respostas, essas perguntas que ainda estão no ar, quem mandou matar e o que motivou, elas viessem à tona até o final do primeiro trimestre, no máximo o final do primeiro semestre. A Polícia Federal está engajada, está mergulhada nesse caso. A gente sabe que quando a Polícia Federal entra nos casos, eles andam com um pouco mais de rapidez, um pouco mais de celeridade, e fica a expectativa de quem vai ser apontado como o mandante do crime e também por que mandou matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março de 2018, aqui na região centro-norte da capital. Seguindo os rastros com essas prisões, as forças de segurança acreditam que podem avançar nessa apuração, que já teve uma série de rotas, uma série de caminhos, idas e vindas, mas, ao que parece, está caminhando para a reta final. Kobayashi. Tá aí, muito bem, Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, trazendo novidades a respeito do caso Marielle Franco. Obrigado, viu, Viga? Nosso influencer da Jovem Pan. Muito bem, aqui conosco no sofá a gente vai falar rapidinho a respeito deste tema, porque é um tema muito polêmico já há muito tempo no Rio de Janeiro, essa busca da polícia, das instituições por desvendarem esse mistério, as causas, quem é que matou, não só quem matou, mas quem mandou matar a Marielle Franco, que era uma vereadora do estado, da cidade do Rio de Janeiro e que por muito tempo foi inclusive assessora parlamentar do Freixo, e ela teria participado muito ativamente numa CPI que investigava as milícias. E a partir destas investigações, algumas pessoas não teriam ficado contentes e, de alguma maneira, teriam participado na morte dela. É uma das linhas, talvez a mais importante, linha de investigação da polícia. Como é que você vê este cara que foi preso, o Orelha, o cara que sumiu com as peças, desmanchou e sumiu com as peças do carro que teria sido utilizado na morte de Marielle? Felipe Monteiro. O que pressiona nesse caso, Koba, você até colocou aí no início, né, é que é um caso que já tem anos, né, e está longe, não tão longe agora, de ser
solucionado, não é? Infelizmente, você vê uma mulher que estava tendo protagonismo na política, ela realmente ajudou muito o Freixo na CPI das milícias, uma CPI que foi muito importante para dar holofote ao Freixo, né? O Freixo, ele tem a importância dele política hoje em dia, graças ao trabalho desenvolvido por ele na CPI das milícias, e a Marielle, depois, conseguiu ser eleita vereadora do Rio de Janeiro. Uma mulher que tinha protagonismo, uma mulher que conhecia a criminalidade do Rio de Janeiro, conhecia a questão das milícias e foi morta covardemente, não é? E até agora a gente não sabe quem foi que matou a Marielle, não é? Tudo bem que falam de uma suposta delação premiada do Rony Lessa, que supostamente apontou o Brazão como mandante do crime, mas a gente não tem a documentação final e a comprovação disso. E agora nós estamos vendo uma outra faceta desse crime horrível, né? O carro que estava sendo conduzido pelos criminosos na época foi destruído em um ferro velho, não é? Agora, o que eu me pergunto é o seguinte: por que tanto tempo para chegar nessas pessoas que estavam no ferro velho? Por que tanto tempo para chegar nessas pessoas? A gente sabe, quanto mais o direito demora a ser utilizado, quanto mais as investigações demoram, as provas comprobatórias do crime ficam mais difíceis de serem reveladas, né? Mas, graças à boa vontade da Polícia Federal, desde quando surgiu a Polícia Federal no caso, com toda certeza, esse caso está sendo processado de uma forma muito mais séria do que estava no passado. O Felipe citou, mano, aí essa suposta delação do Rony Lessa, que é o cara que atirou, o cara que efetuou os disparos contra a Marielle. Ele teria delatado como mandante do crime o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, como este mandante do assassinato. A Polícia Federal não confirma a existência dessa delação. A informação que gerou a repercussão sobre esse nome veio do site Intercept Brasil, que é quem afirma a existência dessa suposta delação. Mano Ferreira. Sim, esse é uma suspeita, né, uma linha investigatória que também já vinha, né? O Brazão foi citado algumas vezes ao longo dessas investigações como um possível mandante. Ele que, além de conselheiro do Tribunal de Contas atualmente, aí vale lembrar que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, infelizmente, tomou conta das manchetes policiais alguns anos atrás, com boa parte dos seus conselheiros de tribunal indo presos ainda no âmbito da operação Lava Jato. Então, o fato de ser membro do Tribunal de Contas, infelizmente, não garante muita idoneidade em se tratando de Rio de Janeiro e do histórico que esse órgão possui, e ele é ex-deputado estadual, é de uma família de políticos e cuja votação também tem muita coincidência territorial com áreas que todos apontam serem controladas por milícias, ou seja, é muito possivelmente alguém, uma autoridade que tem alguma ligação com o crime organizado. E a gente já falou, inclusive ontem tratamos desse tema aqui também no Morning, sobre como as milícias no Rio de Janeiro se desenvolveram historicamente de forma muito conectada com o poder público, com policiais, ex-policiais, outras autoridades, inclusive políticos, e isso é um dos elementos que dificulta o combate a esse tipo de crime. Inclusive, talvez, né, nós não podemos descartar essa hipótese, a demora em avanço nas investigações quando estavam no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em se tratando da Polícia Civil, talvez sejam resultado desse grau de influência que as milícias e o crime organizado possuem dentro das instituições do Estado no Rio de Janeiro, que é um absurdo e, claro, nós precisamos que esse caso continue sendo investigado e seja solucionado o mais rápido possível para que a justiça, de fato, seja feita. Para fechar, Diego Tavares. Mas aí, só para fazer um acréscimo, mano, em relação à demora para a solução do crime, claro que pode ter influência, sim, dos mandantes na estrutura estatal do Rio. Mas a gente tem que lembrar que no Brasil a taxa de resolução de homicídios, infelizmente, é baixíssima.
gravíssima. Então, o caso Marielle não ter sido solucionado até agora, infelizmente não é nenhuma novidade. Claro, o caso tem sua repercussão e eu acho que tem que ter sim uma atenção especial, porque quando você tira a vida de um político, você não está só tirando a vida da pessoa. Além disso, você está tirando a voz de todos os eleitores que apoiavam o projeto da Marielle, que apoiavam as ideias dela. Então, o assassinato de um político não é mais grave do que o de qualquer pessoa em relação aos demais da sociedade, mas ele atinge outros bens jurídicos, não só a vida do político que é morto. Então, novamente, eu acho que merece sim uma atenção e cada passo na resolução desse crime tem que ser comemorada, tem que ser celebrada.